É incrível como de tempos em tempos sempre aparece alguém afirmando que filosofia não serve para nada. O mais engraçado é que essa mesma pessoa, se for questionada do porquê ela acha isso, ao tentar justificar a sua resposta, ela vai ser obrigada a filosofar. E aí, meu povo, eu sou Douglas Remonato e no vídeo de hoje você vai entender de uma vez por todas para que serve a filosofia. É muito comum a gente ouvir dizer que filosofia não serve para nada. Até mesmo entre professores de filosofia, na academia, a ideia seria que filosofia, diferente da ciência, das áreas técnicas, diferente até mesmo da religião, ela não tem serventia alguma. Ela é o pensamento pelo pensamento. Então ela não serve a nada nem a ninguém. Particularmente, eu discordo um pouco disso. Na verdade, eu não. Eu acho que os próprios filósofos em si, na história da filosofia, sempre discordam disso. Se a gente olhar para a história da filosofia com atenção, a gente vai ver que mesmo os primeiros filósofos viam na filosofia uma utilidade, uma serventia. Para eles, a filosofia servia para entender os fenômenos da natureza. E para dar um exemplo mais específico disso, eu posso pegar, por exemplo, Pitágoras, Parmênides, Heráclito. Para esses três filósofos, a filosofia tinha como principal objetivo entender, perceber a diferença entre a aparência e a essência dos fenômenos da natureza. Já Sócrates, ele vai se afastar dessa busca por tentar entender os fenômenos da natureza e vai tentar entender o próprio ser humano, o próprio homem. Então, para Sócrates, a filosofia tem uma serventia. Ela serve como uma espécie de autoconhecimento que surge de uma reflexão compartilhada. E através dessa reflexão, a gente consegue ter uma vida mais autônoma, mais reflexiva, mais sábia. Já Platão é mais específico ainda. Ele trata exatamente desse tema. Para que serve a filosofia? No livro 6 e 7 da República. E lá ele deixa muito claro, filosofia para Platão serve para auxiliar o homem a encontrar a justiça, a verdade, o bem, a beleza. Então, para Platão, filosofia tem uma serventia. Ele até chega a dizer que se ela não levar o homem a isso, se ela não levar o ser humano a isso, ela não é filosofia. Mesmo se a gente sair da filosofia antiga, que realmente era entendida de uma maneira um pouco diferente do que a gente vê hoje, de como a gente vê a filosofia hoje na atualidade, se a gente for pegar um filósofo bem contemporâneo, mais contemporâneo possível, Foucault, por exemplo, ele deixa muito claro que a filosofia para ele, ela tem serventia. Ela serve primeiro para a gente fazer uma arqueologia do saber, para a gente entender o passado, de onde vêm os conceitos, as verdades que a gente carrega hoje, mas acima de tudo, para Foucault, a filosofia serve para, através dessa arqueologia do saber, a gente conseguir fazer um diagnóstico do presente, um diagnóstico claro do que hoje a gente carrega como correto, como verdadeiro. Entenda, o que eu estou tentando deixar claro aqui é que para os filósofos, diferente do que dizem alguns professores por aí, a filosofia não é o pensamento pelo pensamento. A filosofia não é entendida como algo que não tem nenhum objetivo em si. A filosofia, sim, para eles tem objetivos específicos, os objetivos que eles almejam. O que também é interessante deixar claro é que esse desprezo, esse olhar pejorativo perante a filosofia não é exclusividade da nossa época. Mesmo os primeiros filósofos, eles tinham que enfrentar essas provocações, essas ideias de que a filosofia não serve para nada. No diálogo intitulado Górgia, de Platão, Sócrates ele é interrogado por Cállicles, que pergunta para Sócrates, basicamente, se ele não tem vergonha de se dedicar à filosofia, que para ele, para Cállicles, era algo extremamente inútil e mais propício a adolescentes. Esse desprezo a Sócrates e a seus questionamentos fica mais claro ainda se a gente for pegar uma obra da antiguidade chamada As Nuvens, de Aristófanes. É uma comédia que coloca Sócrates de maneira muito pejorativa. Ele passa horas nesse livro discutindo qual é a altura que pula uma pulga, se os mosquitos fazem um zumbido pela boca ou pelo rabo. E mesmo depois desses debates, ele chega a conclusões absurdas do tipo, as nuvens fazem o barulho de trovão por causa dos seus intestinos. A ideia, entenda, desse livro, dessa comédia engraçadíssima, é tentar mostrar que, para os gregos, para a maioria das pessoas, o que os filósofos faziam era completamente inútil. Quem tem uma boa pista do porquê que a filosofia e o filósofo talvez sejam tão mal vistos, é um filósofo contemporâneo chamado Bertrand Russell. O Russell, ele vai dizer basicamente que o problema é que nós temos duas grandes áreas, a religião e a ciência. A
ciência é dona de todas as verdades já definidas, experimentadas, experienciadas. Todas essas verdades, tudo que a gente já experienciou, já mostrou, pertence à ciência. E todas as perguntas que a gente parece que ainda não respondeu e talvez nunca consiga responder, todas essas grandes perguntas que não têm resposta, parece que pertencem à religião. Mas existe algo que está entre os dois, algo que é criticado pelos dois, que é a filosofia, que tenta responder de maneira racional as mesmas perguntas que a religião faz e que não tem respostas e experiências tão concretas como a ciência. Na verdade, ele vai dizer que quando a filosofia consegue responder as suas perguntas, ela deixa de ser filosofia, ela começa a se tornar ciência. A filosofia é a mãe e pai de todas as ciências que a gente tem hoje, da biologia, da física, da química, da matemática. Foram filósofos que criaram essas ciências e justamente enquanto eles estavam perguntando, era filosofia. Depois disso, quando eles encontraram uma resposta e conseguiram demonstrar a resposta deles, já deixou de ser filosofia e se tornou ciência. Portanto, a filosofia está nesse meio termo e ela acaba criticando as duas áreas e principalmente sendo criticada pelas duas áreas. Isso é interessante para a gente ressaltar algo que já deveria ter ficado claro. A filosofia é o que criou e o que fundamenta até hoje todas as grandes áreas do conhecimento. Então, quando a gente tem aquela aula básica de matemática, a primeira coisa que a gente aprende é o quê? O filósofo que criou aquela teoria. Quando a gente pensa em física, em química, em biologia, lembra suas aulas de biologia? As primeiras aulas de biologia sobre a origem da vida, geralmente são aulas de filosofia. Quando a gente fala de áreas como direito, por exemplo, o que fundamenta as leis são os princípios, e esses princípios são filosóficos. O princípio de igualdade, o princípio de liberdade, o princípio de propriedade privada, tudo isso são teorias, na verdade, filosóficas. Quando a gente pensa em política, por exemplo, quando você diz que você é de esquerda, que você é de direita, na prática você está dizendo que você defende um conjunto de princípios filosóficos. A questão que fica é, por que mesmo assim a filosofia continua sendo vista pela maior parte da sociedade como algo inútil, algo que não serve para nada? Bom, eu acho que isso tem muito a ver com o nosso pensamento imediatista, onde a gente tenta sempre tentar ver uma utilidade naquele momento para o que a gente está fazendo. Eu vou contar uma história que eu acho que vai deixar bem claro o porquê que filósofo é tão mal visto, o porquê que é visto muitas vezes como louco, como vagabundo. Imagina comigo um filósofo lá na antiguidade, num tempo muito longínquo, onde não tinham sido criadas todas essas áreas que a gente falou aqui. Esse filósofo estava sentado na varanda da sua casa, fazendo um simples ócio criativo. Sim, não fazendo nada, olhando para o horizonte, olhando para o seu quintal, e nisso ele começou a observar as plantas que estavam na frente do seu quintal, o mato que ali crescia. Ele olhou essas plantas e começou a achar curioso como algumas eram muito parecidas com as outras. Então ele foi lá e pegou um pedaço de carvão e começou a desenhar as plantas e anotar suas diferenças. Nisso um cara da cidade que está passando ali olha aquela cena e diz exatamente, olha lá está o filósofo fazendo algo provavelmente inútil. Esse cara chega até o filósofo e questiona: Aristóteles, o que você está fazendo aí? E imagina Aristóteles respondendo algo como: não sei, eu achei curioso, achei interessante essas plantas aqui, não sei exatamente o que eu estou fazendo. Esse cara volta até a cidade e comenta com todo mundo: cara, filósofos realmente são loucos, cara. Eles ficam lá fazendo algo que nem eles mesmos sabem o que estão fazendo. Acima de tudo, eles são vagabundos, porque Aristóteles podia estar lá, carpindo o quintal dele, mas não, ele está lá desenhando planta e nem sabe por que está fazendo isso. Aristóteles, se ele soubesse o que ele estava fazendo ali, ele poderia ter respondido diferente. Quando o cara perguntasse para ele: Aristóteles, o que você está fazendo? Ele podia responder: olha, eu estou criando as ciências naturais, eu estou criando a biologia, a geologia, a paleontologia, a zoologia, estou criando todas essas áreas aqui agora, do nada, é isso que eu estou fazendo. E você está fazendo o quê? Carpir no quintal? Boa sorte. Mas Aristóteles não respondeu isso, porque ele estava olhando para além, ele não estava tentando fazer algo útil
útil naquele momento. Por isso fica a pergunta, será que tudo realmente tem que ter uma utilidade imediata? O que fica claro aqui nessa história que eu criei aqui, de maneira didática, é que o filósofo, além de tudo, ele é vanguardista, justamente porque ele consegue pensar algo que ninguém está pensando. Ele consegue pensar em algo que não é útil exatamente naquele momento, e por isso ele acaba descobrindo algo novo, porque ele está sendo guiado não pela utilidade, mas sim pela sua curiosidade, pela ânsia de saber alguma coisa. E não só, eu posso dizer que uma das coisas para as quais a filosofia serve é justamente para nos perguntar o porquê tudo tem que servir para alguma coisa. Por que a gente tem que responder a pergunta para que serve a filosofia e a gente não tenta responder a pergunta para que serve a vida? Sim, cara, se tudo tem que servir para alguma coisa, para que serve a vida? O que fica claro é que a filosofia incomoda. E ela não incomoda porque ela parece inútil e ela faz perguntas que nem ela mesma consegue encontrar a resposta. E sim porque a filosofia faz perguntas e ela questiona, e questiona principalmente os pensamentos hegemônicos. A filosofia questiona justamente as nossas certezas. Ela nos mostra que muitas vezes a gente está anestesiado, que a gente não está pensando profundamente sobre as coisas. E assim, para o leigo, parece que a filosofia tem como finalidade criar problemas que não podem ser resolvidos. Mas não se enganem, mesmo quando a filosofia faz um processo de desconstrução, nunca é a desconstrução pela desconstrução. É sempre para que através dessa desconstrução a gente possa aprender a pensar com a nossa própria cabeça, a gente possa, através dessa desconstrução, muitas vezes promover um processo de emancipação de pensamento, nos tirando do senso comum, do pensamento simplificado sobre as coisas. E nesse sentido, é óbvio que a filosofia vai ser mal vista pelo sistema vigente. Não é à toa que de tempos em tempos a gente ouve falar, até mesmo o ministro da Educação, dizer que a filosofia deveria ser tirada do ensino médio, deveria ser retirada das universidades, porque ela não dá retorno financeiro. E nesse momento temos que lembrar a resposta que o filósofo Deleuze dá a essa pergunta: para que serve a filosofia? Deleuze diz basicamente que filosofia serve para prejudicar a tolice, faz da tolice algo vergonhoso. A filosofia não tem outra serventia a não ser denunciar a ignorância sobre todas as suas formas. Essa resposta mordaz, ela é necessária, segundo Deleuze, porque quem pergunta para que serve a filosofia já está pressupondo que ela tem que servir ao sistema vigente, que ela tem que servir a algo hoje, agora, já está tentando de alguma maneira aprisionar o que é a filosofia. Mas vamos lá, mesmo se depois de tudo isso que eu falei, você ainda quer uma resposta para que serve a filosofia hoje, na prática, aonde a gente encontra a filosofia no nosso dia a dia, aonde a filosofia nos serve, aonde a filosofia nos é útil? Bom, como diz Immanuel Kant, não se ensina a filosofia, se ensina a filosofar, porque a filosofia na prática é uma habilidade, a habilidade de poder pensar com a própria cabeça, de pensar de maneira mais profunda sobre as coisas. Nesse sentido, sim, a filosofia serve para você aprender a ter ideias próprias, ela vai ajudar você a ter pensamentos mais claros, mais profundos, a ter mais criticidade no seu pensamento, algo que ninguém pode fazer por você. Veja o quanto é absurdo dizer que filosofia não serve para nada nesse sentido. Seria o mesmo que dizer que não serve para nada ter pensamentos mais profundos, não serve para nada pensar com a própria cabeça. Mas mesmo a filosofia como disciplina, como história da filosofia, ainda nos é útil, serve para você conhecer quem é os donos das ideias que você acha que são suas. Eu gravei um vídeo exatamente sobre isso, sobre como a história da filosofia, na verdade, é a história do pensamento humano, e como muitas ideias que hoje você diz e carrega achando que são suas, na verdade foram criadas por outras pessoas, o que é indispensável, por exemplo, já que a gente está falando de utilidade, para você argumentar numa redação com mais clareza, com mais profundidade. E vai por mim, você precisa aprender a argumentar não só para a sua redação, mas para a sua vida diária, para uma conversa ficar mais clara, para você conseguir expressar suas ideias de maneira mais clara, para você até mesmo conseguir uma namorada, um namorado. É interessante que não seja só um rostinho bonito, que você tenha o que falar, que você saiba falar de maneira
maneira clara, que você tenha argumentos sobre as ideias que você defende, que você acredita. E a filosofia como disciplina nas universidades também é extremamente importante, serve para muita coisa. Eu destaco uma delas, por exemplo, é na filosofia que a gente encontra as maiores reflexões sobre os problemas que a tecnologia, as novas tecnologias podem trazer no futuro, principalmente os problemas éticos que essas novas tecnologias podem nos trazer. Mas alguém pode dizer sempre: ah, professor, mas a filosofia lá na minha escola, no ensino médio, não é filosofia de verdade. Bom, se a filosofia do ensino médio, da sala de aula, não é uma filosofia de verdade, a culpa é só de uma pessoa, do professor, que não está exercendo ali a filosofia de fato, está se atento simplesmente a um conjunto de frases ou eventos históricos da filosofia para que o aluno anote e passe no vestibular. Pois eu penso que o papel da filosofia vai muito além do que ajudar o aluno a passar no vestibular. A filosofia, mesmo no ensino médio, ela tem o papel de trazer mais criticidade, mais lucidez, mais profundidade no pensamento daquele que a encontra. E nesse sentido aqui, eu termino esse vídeo com uma citação do filósofo contemporâneo Martin Heidegger, no livro dele O que é isso, a filosofia, onde ele diz basicamente que é verdade, talvez você não consiga fazer muita coisa com a filosofia, mas a filosofia pode fazer muita coisa com você. O principal papel aqui da filosofia talvez realmente não seja tornar a sua vida mais fácil, mas sim te transformar como pessoa, para que você, através da filosofia, possa ter sim mais autonomia de pensamento. E é para isso que a filosofia serve. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu escrevi um e-book especialmente para você, aluno pré-vestibulando, que quer entender como usar a filosofia e filósofos na sua redação, onde eu coloco várias citações, vários filósofos relacionados por áreas e por possíveis temas de redação. Isso tudo está em um e-book gratuito, o e-book está aqui embaixo para você baixar. Para além disso, se você gostou desse vídeo, eu convido você para assistir os demais vídeos também sobre esses conceitos básicos em torno da filosofia. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha para mostrar que você gostou do material e compartilhe com seus amigos. É isso, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.